Acabou que a guerra tinha acabado, né? Bom, não acabou. A guerra tá prestes a escalar. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we want Why better did you representation fire in him? each and every of those. You can't explain why you fired any of them? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, porque o próximo movimento no tabuleiro de xadrez geopolítico pode mudar a história do mundo. Os Estados Unidos está em vias de realizar um Vietnã 2.0. E se isso acontecer, toda a dinâmica de poder global vai mudar. Tudo. Tropas terrestres americanas estão sendo mandadas para o Oriente Médio. Generais americanos estão sendo demitidos em massa pelo secretário de guerra. Os Estados Unidos fez ataque a mais sistemas de defesa do Irã. Tem algo grande vindo aí e eu vou explicar pra vocês o que é. Fala pessoal, como é que tá? Peter aqui. Bom, no final do mês passado, o USS Tripoli, que é um navio de assalto anfíbio, chegou na região do Oriente Médio com 2.500 marines a bordo, trazendo aeronaves, equipamentos, unidades de combate e resposta rápida. Esses caras não são tropa de patrulha, são forças projetadas para operações expedicionárias, incluindo desembarque anfíbios. Ou seja, são tropas feitas para invadir. Além deles, elementos da 82ª Divisão Aerotransportada foram mandados para a região. Para quem não sabe, a 82ª Aerotransportada é a unidade que os Estados Unidos usam para inserção rápida em ambientes hostis. São os paraquedistas de elite. Eles são acionados quando o objetivo é tomar terreno inimigo, via terrestre, ok? Centenas de operadores das forças especiais também já chegaram no final de semana. O New York Times reportou que os Estados Unidos já têm cerca de 50 mil militares na região, 10 mil a mais que o normal. E o Pentágono está estudando enviar mais 10 mil. A Al Jazeera chamou essa movimentação de, abre aspas, o maior deslocamento de tropas americanas para o Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003. E sabe o que é bizarro? O Trump disse publicamente, abre aspas, eu não estou colocando tropas em lugar nenhum. No, I'm not putting troops anywhere. Mas no mesmo fôlego, cara, ele disse que se ele autorizasse operações terrestres, ele não iria divulgar. Ou seja, ele literalmente disse que não te contaria se mandasse. Meu irmão, as tropas já estão lá, ok? Tá mais que óbvio que esse cessar-fogo foi para ganhar tempo e mandar militares para a região. Porque antes do cessar-fogo já estava dando problema. As bases militares americanas no Kuwait foram quase destruídas por ataques iranianos. O ataque no porto Shuaibah matou 6 soldados americanos e destruiu o centro de operações táticas. As bases ficaram praticamente inabitáveis. Qual o resultado? As tropas americanas estão operando de hotéis e locais temporários. Exatamente, cara. As forças armadas mais caras do planeta, o exército mais poderoso da história, está rodando operação militar de dentro de hotel. O New York Times reportou que o Pentágono teve que dispersar milhares de soldados em localizações temporárias porque as bases não são mais seguras. Lógico, pô, como é que vai ser seguro no hotel, né? E a Guarda Revolucionária do Irã fez um comunicado pedindo que civis denunciem a localização de tropas americanas por Telegram. Eles disseram exatamente essas palavras, abre aspas. É seu dever islâmico reportar os esconderijos dos terroristas americanos. Ou seja, os soldados americanos no Oriente Médio viraram alvos de caças e drones. Eles são os terroristas lá. Tá, Peter, mas e a trégua, né? Os dois lados não pararam de se atacar? Então, no dia 8 de abril, Estados Unidos e Irã concordaram com o cessar-fogo de 2 semanas. Foi mediado, inclusive, pelo Paquistão. Israel tentou fazer de tudo para atrapalhar o cessar-fogo, mas o próprio Trump estendeu a trégua, dizendo que precisava de mais tempo para o Irã apresentar uma proposta. Só que na prática, né, enquanto essa paz está rolando, os Estados Unidos continuam movimentando tropas. Está acontecendo. Marines chegando, né, paraquedistas sendo deslocados, navios de assalto anfíbio, atracando lá. Ou seja, o acordo de paz ajuda eles a ganhar tempo para mover tropas para a região sem serem atacados. Imagina o seguinte, imagina que numa partida de xadrez você pede tempo pro teu adversário pra não comer nenhuma peça tua, enquanto isso, você tá lá, você não come nenhuma peça dele também, mas posiciona suas peças onde você quer. Seria completamente roubado isso, não concorda? Então, é assim que funciona. Então por que o Irã aceitou, Peter? Porque é uma chantagem que funciona. Os Estados Unidos e Israel estavam fazendo ataques terroristas no Irã, destruindo pontes, escolas, universidades, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, estava atacando infraestrutura civil. É tipo pegar a família do cara de refém, entende? A verdade é que se China, Rússia, Estados Unidos ou Israel fizerem alguma coisa, o resto do mundo tem que aceitar. Mas será que isso vai durar para sempre? É justamente por isso que esses países não podem demonstrar fraqueza. A gente vai falar disso já já. Mas antes é importante vocês entenderem que até os Estados Unidos precisam deixar o próprio dinheiro deles no investimento que só valorize e numa corretora segura. E você sabe onde que os Estados Unidos deixam os bitcoins deles? Na Coinbase. Exatamente, os Estados Unidos estão deixando os bitcoins deles em custódia na corretora. A Coinbase, além de estar presente em mais de 100 países e com mais 100 milhões de usuários, só esses números fazem com que eles estejam entre as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, que é o famoso SP500. Os caras são casca grossa. E para incentivar mais ainda vocês entrarem nesse mundo, começarem a diversificar o patrimônio, investir em moeda forte, criando tua conta pelo link que tá aqui na descrição, você ganha R$20 em Bitcoin depois do primeiro trade para te ajudar. Irmão, é dinheiro, hein? Pelo link aqui embaixo tá ganhando 20 pila. Então assim, cara, por mim eu teria feito meu trade muito mais cedo, né, se eu pudesse.
Já teria pego minhas primeiras lasquinhas de Bitcoin. E eu estaria bem de vida demais. Nossa, imagina se tivesse feito lá atrás. Mas nunca é tarde para começar. O Bitcoin, por enquanto, é segurança da instabilidade do mundo. É bem facinho de usar. Eu uso Coinbase, eu realmente uso Coinbase, ok? Não é nem jabá essa parte, eu uso mesmo. Mas vou deixar o link para vocês aqui embaixo, ok? Os Estados Unidos voltou a atacar o Irã no dia 25 de maio, 3 dias atrás, no meio dessa suposta trégua, né? Aí o exército americano fez ataques de autodefesa contra posições iranianas no Estreito de Hormuz. Autodefesa no território de outro cara, percebe isso? O Irã chamou de prova da traição e engano americano e disse que não vai deixar nenhum ato de agressão sem resposta. Acontece que o local que os Estados Unidos atacou era um local que tinha tech de lançamento de mísseis para defesa do Estreito de Hormuz. Ou seja, os Estados Unidos está atacando as defesas do Estreito de Hormuz, o que pode significar uma possível invasão já de cara ali no Estreito mesmo. Até porque é óbvio que os objetivos dessa guerra, cara, são pelo petróleo iraniano, pelo controle do Estreito e pelo urânio enriquecido, né? Então deixa claro isso da mesma forma que ele deixou quando roubou o óleo da Venezuela. Because I'm a businessman first. We are a partner with Venezuela, and we've taken hundreds of millions of barrels, hundreds of millions. Enfim, isso pela parte dos Estados Unidos, né? A gente sabe que as ambições de Israel são maiores, são ambições territoriais. A gente sabe que um conflito étnico e religioso ali é mais complexo. Mas enfim, o ponto, cara, é que os caras estão sentando no ambiente com menos defesa para uma possível invasão. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já conhece quem é Joe Kent. Aliás, se não acompanha os vídeos do canal, acompanha esse canal porque a gente está trazendo para vocês a guerra. Tô cobrindo a guerra com uma forma mais fácil para todo mundo entender, ok? Mas vamos lá, quem é Joe Kent? Para quem não viu, Joe Kent foi o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, indicado pelo próprio Trump, ok? O cara entrou no exército quando ele tinha 17 anos, se tornou boina verde, operador paramilitar da CIA, fez 11 missões de combate no Iraque, Iêmen, norte da África, recebeu 6 estrelas de bronze. A esposa dele, a Shannon Kent, morreu no atentado suicida na Síria em 2019, né? Servindo contra o ISIS. Ou seja, ele não é um simples analista de gabinete engravatado, cara. Na boa. É um cara que viveu a guerra na pele, tava lá no battlefield, passou a vida combatendo no Oriente Médio, ok? Carteirada dada. Só que no dia 17 de março de 2026, agora há pouco tempo, na época da guerra do Irã, Kent publicou uma carta de demissão nas redes sociais. O post teve mais de 94 milhões de visualizações. E o que ele disse é brutal. Eu não posso, em boa consciência, apoiar a guerra no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação. E é claro que começamos essa guerra por pressão de Israel e de seu poderoso lobby no governo americano. Como veterano que foi 11 vezes ao combate, como marido que perdeu sua amada esposa Shannon em uma guerra fabricada por Israel, eu não posso apoiar que a próxima geração seja mandada para lutar e morrer em uma guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano e não justifica o custo de vidas americanas. Manipulate American intelligence, manipulate the media, manipulate those around President Trump to put us into this war. I knew that I had to leave. I knew I had to start speaking out because I couldn't stand by and watch more body bags come into Dover. O cara é veterano condecorado, apoiador do Trump desde o começo, indicado pelo Trump e chegou ao ponto de pedir demissão publicamente, dizendo que Israel enganou o presidente americano para entrar nessa guerra. Ele falou. Ele escreveu direto pro Trump, abre aspas, até junho de 2025 você entendia que as guerras no Oriente Médio eram uma armadilha que roubava as vidas de patriotas americanos e drenava a riqueza da nossa nação. Bom, na entrevista que ele deu depois pro Tucker Carlson, né, que durou quase 2 horas, ele revelou algo ainda mais grave. Ele falou que na preparação para a guerra, vários decisores-chave foram impedidos de apresentar a opinião deles ao presidente. Ou seja, blindaram o Trump, sacou? Não deixaram o Trump ter acesso a outras pessoas. Só deixaram chegar nele, cara, quem era a favor do ataque. Percebe isso? E o Kent ainda alertou que o líder supremo do Irã, o Khamenei, que foi assassinado, inclusive, no primeiro dia do ataque, na verdade estava moderando o programa nuclear iraniano, impedindo que o Irã conseguisse uma arma nuclear. E que se matasse o cara, o resultado seria o povo iraniano se unir em volta do regime. Que é exatamente o que aconteceu. O povo iraniano agora está começando a abraçar o regime que está protegendo eles dos americanos. É até meio óbvio que rolaria isso, né, galera? Galera, o que tá acontecendo internamente agora no governo Trump é algo sem precedentes na história americana. O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, ele demitiu mais de uma dúzia de generais e almirantes de alto escalão. Demitiu gente pra caraca. Não foi 1 ou 2, ok? Foi uma limpeza. Anota a lista aí que eu vou ter que ler aqui. Vamos lá. General C.K. Brown Jr., presidente do Estado-Maior Conjunto, o cara que é basicamente o militar mais importante dos Estados Unidos, é o conselheiro militar número 1 do presidente, demitido. Almirante Lisa Francheri, chefe de operações navais, a líder da marinha inteira, demitida. General Tim Hogg, chefe da NSA e do Comando Cibernético, demitido. General David Alvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, forçado a se aposentar com só 2 dos 4 anos de mandato cumpridos. General James Slife, vice-chefe da Força Aérea, demitido. Tenente General Jeffrey Cruz, diretor da Agência de Inteligência e Defesa, demitido.
depois de uma avaliação interna que indicou lá que os ataques americanos do Irã foram menos eficazes do que o Trump tinha dito. Almirante Linda Fagan, comandante da Guarda Costeira, demitida. Vice-almirante Shoshana Chatfield, representante militar americano na OTAN, demitida. Contra-almirante Milton Sands, comandante das operações especiais navais, os Navy SEALs, demitido. General Randy George, chefe do Estado-Maior do Exército, o general mais importante do Exército Terrestre americano, demitido no dia 3 de abril de 2026, no meio da guerra. General David Hodney, comandante do Comando de Transformação e Treinamento do Exército, demitido no mesmo dia. Major General William Green Jr., capelão-chefe do Exército, demitido no mesmo dia. General James Mingus, vice-chefe do Exército, demitido antes. Meu irmão, isso é a cúpula inteira das Forças Armadas sendo decapitada. Estado-Maior Conjunto, Marinha, Exército, Força Aérea, Inteligência, Guarda Costeira, Operações Espaciais, o Cybercomando, todos que poderiam dar opinião contrária sobre uma invasão terrestre foram removidos, percebe? E sim, ele foi colocado em xeque sobre isso e eu queria até deixar o trecho completo para vocês entenderem como tá grave a situação na internet. About how much money did it cost? How much money did you spend on missiles shooting at the Houthis? Well, you'd have to compare that with what it costs. I'm just asking how much did it cost? Divert our shipping lanes around. I'm told it's several $100 million, maybe close to $1 billion. How many U.S.-flagged commercial ships have transited the Red Sea since your so-called successful operation? Well, thankfully, unlike the previous administration, The answer is zero. military vessels transit. No, I didn't ask just about this military week. vessels. I which asked would about be the commercial precursor vessels. for How many civilian and commercial vessels? transit. It's been several weeks. How many commercial vessels, U.S. flagged, have Well, transited the would Red you, Mr. Congressman, put civilian ships The through questions dam are not to for me, military Mr. Secretary, ships? they're to you. We have responsibly put military The answer ships is zero. through first. I reclaim my time. How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was... they all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just of asking a you leader why. that we And need. you probably learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we want Why better did you representation fire in him? each and every of those. You can't and explain every why one you of those fired any of places. them? Em maio, né, o Pete Hegseth ele anunciou que planeja cortar 20% de todos os generais e almirantes 4 estrelas do Pentágono, que são as posições mais altas que existem. Dos 37 que existem, ele quer eliminar pelo menos 7 cargos. Um oficial descreveu a demissão do general Randy George durante a guerra como insana, ok? Entre aspas. O congressista Aidan Smith, membro do Comitê de Forças Armadas, disse que fazer isso enquanto se envia milhares de soldados para o Oriente Médio para lutar uma guerra por escolha é, abre aspas, irresponsável ao extremo. E 5 secretários de defesa, incluindo o general Jim Mattis, que foi o primeiro secretário de defesa do próprio Trump, condenaram as demissões como irresponsáveis numa carta conjunta ao Congresso. Eu tô trazendo para vocês as repercussões, galera, para vocês entenderem o cenário. Mas isso aqui é tipo mudar de técnico na final de Copa do Mundo. É tipo botar o Josh Whedon no meio da Liga da Justiça mal acabado do Zack Snyder. Eles estão no meio de uma das guerras modernas mais importantes da história dos Estados Unidos, né? Qual a desculpa oficial do Pentágono? Era que esses generais eram woke demais. Tipo, eu sou contra o woke pra caraca, eu sou o primeiro a ser contra o woke. Mas isso aqui já é insanidade total. Total. Óbvio que depois eles justificaram que era porque essa galera não estava alinhada com a visão do Trump e do Hegseth. Mas todo mundo sabe que realmente aconteceu. Um senador chegou até a dizer que a onda de demissões foi motivada por líderes militares que chamaram os planos pro Irã de desastrosos. Cara, você remove todo mundo que discorda, coloca gente leal no lugar e ninguém mais tem coragem de falar contra uma invasão terrestre. Um oficial do Pentágono resumiu a situação dizendo que foi criado um, abre aspas, ambiente de ansiedade e desconfiança dentro do Departamento de Defesa, né, onde o custo de abrir a boca passou a ser o fim da carreira. Ou seja, o próprio Joe Kent pediu demissão avisando que era cilada. Aí depois todo mundo que poderia concordar com ele foi demitido. E agora as tropas estão indo pro Irã. E Joe Kent tem feito campanha para tentar impedir que essa invasão aconteça, né? Para impedir que vidas americanas sejam mortas numa guerra estrangeira. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless. E assim, cara, o Joe Kent ele avisou que uma invasão por terra seria desastroso, né? Seria tipo o Vietnã 2.0. Pra quem tá por fora da história, né? Os Estados Unidos entrou no Vietnã acreditando que seria rápido, que a potência militar americana ia esmagar a resistência. Mas foram 20 anos de guerra, mais 58 mil americanos mortos,
mais de 300 mil feridos. A guerra dividiu a sociedade americana no meio, gerou os maiores protestos da história do país, derrubou a confiança das instituições e marcou uma geração inteira de jovens traumatizados. Até hoje, cara, tem gente traumatizada pela guerra do Vietnã, entende? Até pessoa que nem foi pra guerra, porque perdeu um familiar lá. E no final, os Estados Unidos perderam a guerra, saíram de lá humilhados. E foi bem simples para os Estados Unidos perder, né? Tava em território inimigo, era armadilha pra tudo que é lado, que era um terreno que os Estados Unidos não dominava, pô, no meio da selva, os caras saindo no meio do mato, da lama. Foi a fórmula da catástrofe, concorda? País com uma população enorme, percebe? Vai fazer o quê? E agora olha pro Irã e me diz se a lógica não se repete. O Irã tem 610 mil militares na ativa, não é reserva. Para efeito de comparação, é mais do que o dobro do Brasil inteiro. E desses 610 mil na ativa, 350 mil estão no exército regular e 190 mil na guarda revolucionária, a IRGC, né, que é a força de elite do regime, responsável por mísseis, drones, operações regionais. Fora isso, tem 350 mil reservistas, só que treinados, ok? E quando você soma a BASIS, que é a milícia popular, a capacidade de mobilização do Irã ultrapassa 1 milhão de combatentes. Detalhe que a gente está falando de um país com 90 milhões de habitantes, com um terreno de montanha e deserto, né, que eles conhecem, tipo, irmão, com a palma da mão. Galera, o Irã tem bases militares subterrâneas espalhadas por dentro das montanhas dos Agros. Bases de mísseis escondidas debaixo da rocha que nenhum bombardeio aéreo convencional consegue destruir. Esquece. Vocês não estão entendendo, cara. O quão insano, por exemplo, é você olhar para um terreno e só ver deserto, os radares só pegarem areia e do nada sai um fucking míssil balístico do sol, sabe? No meio do deserto. Eles têm milhares de mísseis balísticos de alcances variados, cara, e uma indústria de drones que é considerada uma das mais avançadas do mundo. E baratas mesmo. Os caras fazem drone mesmo, a rodo lá, né? Na primeira semana de guerra, o Irã lançou mais de 500 mísseis e 2 mil drones. E o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, mandou um recado direto, abre aspas. As forças iranianas estão esperando a chegada das tropas americanas no chão para botar fogo neles. Eles estão esperando, cara. Eles querem que os americanos entrem. Cara, não sei vocês, né, mas realmente eu tô com um pressentimento ruim, estranhíssimo sobre isso, né? A gente tem todos os mais experientes generais americanos alertando contra isso, o chefe de contra-terrorismo do governo Trump alertando que isso vai ser uma catástrofe. Agora todos esses caras foram afastados do cargo ou pediram para sair. E tudo indica que os Estados Unidos vai invadir. Anyway, vai invadir. Então a gente pode presenciar a maior crise interna contra a guerra nos Estados Unidos, maior que o Iraque, maior que o Vietnã. A guerra do Irã já é a guerra mais impopular da história moderna americana. Impopular, ok? Segundo pesquisa Ipsos, só 27% dos americanos apoiam os ataques. Pra você ter noção, cara, aqui nos Estados Unidos onde eu tô, eu não consigo ver americano apoiando essa guerra. Tô falando pra vocês, cara. Uma pesquisa do Washington Post com ABC e Ipsos mostrou que 61% dos americanos acham que atacar o Irã foi um erro. E o dado mais absurdo, 74% dos americanos são contra enviar tropas terrestres. Não tem como não ser, meu irmão, lógico. Pra ser uma noção de quão impopular isso é, levou 6 anos para o Vietnã atingir 61% de desaprovação. A guerra do Irã atingiu isso em 2 meses. Na Segunda Guerra Mundial, 97% apoiavam. No Afeganistão, 92%. No Iraque, 72%. No Irã, 27%. Nunca na história dos Estados Unidos uma guerra começou tão rejeitada pela própria população. A população abriu o olho, galera. E abriram porque as coisas estão dando ruim, entende? Gasolina e preço nas alturas. E quando começar a aparecer caixões, sabe? Quando as famílias americanas começarem a perder filhos, filhas, pais, mães, num deserto do outro lado do mundo por causa de uma guerra que ninguém pediu, que todo mundo é contra, o caldo vai engrossar de verdade. Já são 15 soldados americanos mortos e mais de 500 feridos. E isso é só um bombardeio aéreo, ok? Com ataques historicamente não interativos, né? Com o militar americano em bases, com caças que supostamente eram indetectáveis, inatingíveis. Imagina com tropa no chão exposta, você tá percebendo? É lógico que falar, mas o exército americano é isso, é aquilo, meu irmão. Os caras estão indo pra lá. Os caras que estão invadindo. Pô, vocês conhecem como é que é, né, cara? Cultura pop, cultura nerd. Sempre que invade, os caras podem até pegar o local, mas tem perda demais, não tem pra quem invade. Vocês sabem disso. Ainda mais quando você não tá invadindo somente um castelo, né, cara? Tá tudo quanto é lugar os inimigos, você não sabe onde tá. Você vai invadir o quê? Percebe? E se essa guerra do Irã se tornar um Vietnã 2.0, a posição dos Estados Unidos e de Israel vai se enfraquecer muito no mundo. Imagina como é que a Rússia vai enxergar isso. A China. A Europa, que é subserviente a Israel e aos Estados Unidos, cara. Aliás, a Europa tá remontando seus exércitos, né? A OTAN foi pro espaço já. Então a gente tá entrando, galera, num terreno perigoso. A essa altura, a China já concluiu que os Estados Unidos não vai ter condições de defender Taiwan, né? Defender Taiwan da própria invasão da China. E Taiwan controla toda a produção global de microchips, ou seja, PCs, carros, celulares, todos eletrônicos dependem de Taiwan. Tem muitas possíveis crises globais secretas escalando agora. Nesse momento, uma coisa é certa, se a guerra do Irã não for bem sucedida para os Estados Unidos,
o mundo vai mudar, o mundo inteiro. Se é pra melhor ou pior, também é difícil dizer. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Agora, protege seu dinheiro, cara. Faz uma conta hoje, grátis, aqui na Coinbase. Eu uso a Coinbase, cara. É muito bom eu poder indicar algo que eu uso, né? E aproveita agora que tá subindo o Bitcoin. Tem gente ganhando dinheiro pra caraca agora. Bom momento, né, cara? Ainda mais por esse link aqui embaixo você ganha dinheiro. Obrigado de coração. Tô olhando os comentários, galera. Se inscreve nesse canal aqui se você quer ficar por dentro da guerra de uma forma mais fácil pra todo mundo entender. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!